Olá, meu nome é João Pedro e trouxe essa questão aqui da prova de física da EFON 2020, 2023, né, 2024, que foi um ano de uma prova bastante difícil, né? E aí uma das questões difíceis era exatamente essa questão de estática, que é exatamente nível segunda fase Itaim, meu. Ele fala assim, ó, as duas barras homogêneas com comprimentos L1 e L2 possuem massas M1 e M2 respectivamente e podem girar sem atrito em torno das articulações no solo. O sistema é colocado em repouso conforme a imagem e o equilíbrio se mantém devido ao atrito no contato entre as duas barras, né? Aí dá o coeficiente de atrito estático que vale μ. Ok, ó. A largura das barras é desprezível. A extremidade da barra menor possui formato de um semicírculo com raio desprezível. E o centro de massa das barras se encontra abaixo do ponto de contato entre elas, que é bastante importante. Aí ele me dá as condições para os ângulos, né? E ele fala: para que o sistema permaneça em equilíbrio, ao ser solto nessa posição, é preciso que as razões entre M2 e M1 estejam contidas em que intervalo real. Certo? Ele quer saber quanto que é esse A e esse B, né? Já que ele está falando que está contido nesse intervalo. Ok. Então tá aqui ó, o desenho, né, basicamente dessa figura, dessas duas barras, né? E aí a primeira coisa que vamos fazer é traçar as forças, né? Eu tenho aqui a força aqui, ó, P1, né, o peso da barra 1. Aqui eu tenho a força P2, né, o peso da barra 2. E além disso, devido ao contato entre as barras, eu tenho uma força normal. E aí a gente sabe que a força normal é uma força que ela vai ser perpendicular à superfície de contato. Ok, se ela vai ser perpendicular à superfície de contato, ó, se a gente for aqui para a figura que ele me dá, ó, essa, a normal, ela estaria disposta como aqui, ó. Ela estaria desse formato, ó. Ela estaria assim, ó. Já que aqui, ó, nessa região, né, vai ter exatamente o contato sendo perpendicular, ó. Beleza? Ok. Aí uma dúvida que pode gerar é, por exemplo, por que ela está assim, como falei, né? E não porque, por exemplo, está assim, ó, por exemplo, ó. Tu pode pensar, por exemplo, que está assim, ó. Assim, ó. Olha, se ela tiver assim, na verdade, ela nem vai estar perpendicular, ó. Certo? Ó, ela vai estar com um ângulo aqui, ó, um ângulo, sei lá, por exemplo, aqui, ó, se a gente for pegar nesse triângulo, ó, tá vendo esse triângulo, ó? Ela tá com um ângulo aqui, ó, θ mais φ, velho. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Se for pensando mais ou menos nisso, ó. Aí o que que ele fala? Θ mais φ, ó, na questão tá me dizendo que é maior que 90 graus. Então não é cabível isso, né? O ângulo que a normal tá fazendo com a superfície é maior que 90? Não. Então isso não pode. Então é inválido. Então dessa forma, a normal, ó, ela está dessa maneira. Beleza? Ok. É, basicamente é isso. Então a normal, quando eu desenhar aqui, ó, ela vai estar assim, ó. Assim. Esqueci de aumentar, né? Beleza? E aqui né, ela vai devolver. E aí lembrando, perpendicular. Superfície de contato. Beleza? Ok. E aí, a questão do intervalo que ele me dá, parece estranho, né? Sobre esse negócio de intervalo, vai ser devido às forças de atrito, certo? Porque no primeiro caso, que exatamente eu vou fazer aqui, a força de atrito, ó, ela pode estar assim, ó, devido ao contato entre as barras, né? Ela pode estar nesse sentido, ou também ela pode estar nesse sentido, ó, FAT para cá e FAT para cá, ó. Então, basicamente, esse intervalo que eu estou querendo saber é relacionado a essas mudanças de sentido que eu tenho da força de atrito, que vai atuar ao longo da barra L2 e da barra L1. Ok, então é basicamente isso. Certo? Então a gente vai fazer um primeiro caso e depois eu vou dizer como é que a gente pode fazer o segundo caso rapidamente. Ok, então basicamente é isso. Ok, então como ele fala que o sistema está em equilíbrio, é interessante, ó, ele fala que ó, o sistema está em equilíbrio, é interessante se a gente fizer o quê? O somatório, se a gente fizer os torques, né? Exatamente os torques em relação a determinados pontos. Ok, então dessa forma aqui está a barra, né, a barra L1, e aí eu vou tomar os torques ó, em relação à barra L1. Ó. Mas que ponto? É interessante a gente ver qual é o melhor ponto para a gente aplicar. No caso, é esse ponto O, né? Já que aqui em O eu vou ter, por exemplo, aqui uma normal, né? Devido à barra, né? Tá em contato com o solo. E aí é interessante, né? Se eu fizer o torque aí nesse ponto O, que vai cancelar a contribuição dela, né? Ok, certo? E além disso, ó, se a gente for traçar aqui as forças, aqui vai estar normal,
Aqui vai estar o atrito, né? A força de, não, atrito, não, a força de atrito, né? E aqui vai estar o peso, ó. Peso P1. E aí veja que o atrito ele não vai contribuir com o torque, já que ele está na mesma linha de direção na qual eu vou aplicar o torque, né? Verdade. Então, dessa forma, os torques vão estar relacionados aqui. Quais forças? No caso, vai ser o torque relacionado ao peso e a normal. Ok? Beleza. Aí lembrando, né, que vai ser ó, perpendicular. Então, dessa forma, eu vou tomar os torques em relação a esse ponto O, já que está em equilíbrio. Que vai ser zero. Ok, então como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou pegar aqui o peso P1 e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, aqui nesse caso eu vou pegar aqui qual é a distância. A distância vai ser essa aqui, ó. Eu vou pegar a linha de ação da força e vou pegar a distância do ponto que eu vou aplicar o torque até essa linha, até exatamente essa linha de ação da força, de tal maneira que ela seja perpendicular a essa linha de ação da força. Ou seja, eu vou pegar essa distância aqui, ó. Ó, essa distância aqui, ó, tá vendo? Beleza? Já que ela aqui, ó, vai ser perpendicular. Ok? Basicamente essa é a distância. Certo? E quanto é que vai ser essa distância que eu coloquei aí? Olha só, vou até colocar de marrom. Ó. É o seguinte, como aqui é o centro de massa da barra, aqui é L1 sobre 2. Então, se eu quero essa medida aqui de baixo, ó, essa medida aqui de baixo, eu vou pegar L1 sobre 2 cosseno de θ, né? Ó, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Tá vendo? Aí nesse triângulo eu faço um cosseno de θ. Então aqui essa distância vai ser L1 sobre 2 cosseno de θ. E aí o sentido, ó. O sentido eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de pegar a linha de ação da força, ó. Eita, aquilo que eu falei, né? Aí a distância seria essa, né? A distância seria essa que eu estou colocando assim, né? Ok? E aí a gente pode pensar esse movimento como sendo análogo do movimento de rotação, né? Pensando assim. Ó, no caso aqui a gente pensando aqui um círculo, né? Ó, pega um círculo. Aí o P1, ó, ele estaria o P1 estaria assim, ó, o P1 estaria assim. E essa distância seria meio que o raio, né, dessa circunferência, ó. E aí perceba que o sentido que ele vai adotar no caso seria esse aqui, ó. De giro, ó. É melhor botar assim, né? De giro, né? Ou seja, a força P1 está provocando um torque no sentido que? No sentido horário, certo? Portanto, é um torque negativo, né? Beleza? Ok. Então dessa forma, é... então dessa forma, a gente precisaria agora ver, né? Igualar agora o torque da normal, ó. Seria a normal vezes o x, né? Porque olha só, se a gente for fazer o mesmo raciocínio, a normal, como ela vai estar perpendicular, basta eu pegar aqui, ó, tá a linha de ação da força e a distância do ponto que eu vou aplicar o torque até a linha de ação da força, que na qual vai ser essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, x, que eu vou chamar de x, certo? Ó? E como ela já é perpendicular, não preciso, né, fazer cosseno, seno, não preciso não, certo? E aí qual é o sentido? Se a gente fizer exatamente esse mesmo raciocínio que eu propus sobre o sentido do torque, ele vai girar, ó, nesse sentido, ó. É só tu pensar, por exemplo, num círculo. É só tu pensar, por exemplo, num círculo. Por exemplo, faz aqui na mesma figura, ó. Tá aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Tá aqui o x, ó. Essa distância. A normal, ó, ela estaria assim. E o x, ó, estaria aqui, ó. Pensando assim. E então ele vai provocar um torque nesse sentido, ó. Um torque no sentido, ó, anti-horário. Beleza? Ok. Então dessa forma vai ficar n vezes x. Beleza. Só que aí eu não tenho esse x. Beleza? Então bora ver como é que a gente pode encontrar esse x, ó. Esse x a gente consegue fazer se a gente utilizar uma lei dos senos, ó. Porque perceba que nesse triângulozinho que ele me dá, aqui vai ser x, aqui vai ser L2, ó. Ah, então se eu pegar exatamente esse triângulo, ó, deixa eu destacar ele, deixa eu pegar esse triângulo aqui, ó, fazer ele aqui, ó. Tá aqui o triângulo que eu tô falando, ó. Aqui seria o ponto de contato das barras. E aqui seria quanto? Aqui seria x, aqui seria L2. Aí esse ângulo me dá aqui a θ.
e esse ângulo aqui é φ. Ok, então eu posso fazer o quê? Uma lei dos senos. Ó. Uma lei dos senos, de tal forma que eu encontro quem é x. Ó, a lei dos senos. Então, fazendo uma lei dos senos, vai ficar assim, ó, x sobre o seno de φ, L2 sobre o seno de θ. Então, quanto é que vai ser x? Ó? X vai ser L2, seno de φ sobre o seno de θ. Beleza? Ok. Então, isso daqui é o nosso x. Então, eu vou pegar esse x, ó, e jogar ele aqui, ó. Beleza? Então, dessa forma, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Dessa forma, eu vou achar uma relação entre P1 e a normal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa normal e vou passar dividindo, né? Então, eu vou passar dividindo ficando assim, ó, P1 sobre 2N. E aí, eu vou pegar esse L1 cosseno de θ e jogar para o outro lado, né? Passando para o outro lado, dividindo agora. Então, vai ficar assim, ó, L2, já colocando o valor de x, L2 sobre L1, seno de φ, dividido pelo seno de θ, dividido pelo cosseno de θ. Ok? Então, basicamente aqui, ó, temos uma primeira expressãozinha bastante importante sobre P1 e N1. Sobre P1 e a normal. Ok. Então, dessa forma, a gente vai fazer a mesma ideia, mas agora vamos aplicar o torque aqui para a barra 2. Ó. Aqui tá vendo? Ó, a barra 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Ó, em que a gente vai aplicar o torque em relação a esse ponto. Vou chamar um ponto A aqui, ó, ponto A. Certo? Então, aqui para a barra 2, bora fazer de novo aqui o somatório dos torques em relação a A, na qual vai ser 0. Então, primeiro, eu vou pegar aqui o torque do peso, ó, vou pegar P2, e aí, como aqui é o centro de massa da barra, mesmo esquema, aqui vai ser L2 sobre 2, e essa distância aqui vai ser quanto? Ó? Esse ângulo, segundo a questão aqui, ó, vai ser φ, certo? Ó? Então, essa é a distância que eu estou querendo, né? Que vai ser a distância da linha de ação da força, a distância do ponto que eu vou aplicar o torque até a linha de ação da força. Então, aqui vai ser L2 sobre 2 cosseno de φ. E aí perceba que pelo mesmo raciocínio exatamente aquele círculo que eu fiz, ó, se a gente for pegar aqui a distância, tá aqui, ó, ele vai girar agora nesse sentido para a barra 2, no sentido anti-horário, ó, nesse sentido. Beleza? Ok, então vai ficar assim, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vai ficar P2 vezes L2 sobre 2 cosseno de φ. Certo? Beleza. Agora vamos para as outras. Ó. As outras, eu tenho aqui, por exemplo, a normal, ó, nesse sentido, ó, a normal. Deixa eu até traçar ela assim, ó. Vai ser importante, ó. A normal. E eu tenho aqui o atrito, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Ó. Eu vou ter o atrito. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou pegar a linha de ação da força da normal, ó. Aí deixa eu até... Aí lembrando, ó, esse verde aí é a normal, né? Então tá aqui a linha de ação da força. E aí eu vou pegar essa distância aqui, ó. Essa distância amarela aqui, ó. Até essa linha, ó. A distância do ponto que eu vou fazer o torque até essa linha. De tal forma que ela é perpendicular, ó. Então quando ele tá aqui dentro, ó. Deixa eu melhorar. Faz assim, ó. Pronto, ó. Faz assim, ó. Tá vendo, ó? Essa linha amarela, ela vai ser o quê? Aqui, ó. Perpendicular. E aí eu quero saber quanto é que ela é. Certo? Ok, então como é que a gente pode fazer? Agora vamos para Agora vamos fazer o seguinte, ó. A gente sabe que aqui, né, continuava aqui um triângulo, né, ó. Aqui continuava um triângulo, em que aqui esse ângulo, ó, ele é θ. Ok. Aqui a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser 90 graus, né? Ó, esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Sei que não está perfeito, mas é 90 graus, né? Aquele ângulo com a superfície. Ok. Dessa forma, a gente vai pegar que distância? A gente vai pegar, na verdade,
essa distância aqui. Ele vai pegar exatamente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Quanto que é esse ângulo, ó? Esse ângulo, ó, se a gente for ver, ó, esse ângulo aqui, ó, primeiro, ó, é quanto ele é? Ele é alfa mais φ, concorda comigo, ó? Porque esse cara é um ângulo externo. Aí a soma de um ângulo externo, exatamente aqui, é a soma de dois ângulos internos não adjacentes. No caso, no alfa não. No caso, o θ e o φ, né? No caso, θ e o φ. Só que esse ângulo aqui, ó, ele é 90. Então, quanto que é esse ângulo aqui, ó? Então, quanto que é esse ângulo, ó? Em preto aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ele é φ mais θ menos 90. Tá vendo, ó? Ele é φ mais θ menos 90. Então, dessa forma, dessa forma, né? Tá vendo esse triângulo retângulo que eu tenho aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo, ó? Tá vendo esse triângulo retângulo, ó? Que eu tô destacando aqui, ó, tá vendo, ó? Esse triângulo. Nesse triângulo, a gente tem um dos lados, ó. A gente tem esse lado, que é o lado da barra, que vale quanto, ó? Vale L2. Então, nesse caso, eu tô querendo esse lado aqui, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um seno, né? Verdade. Então, eu vou fazer a normal vezes o seno, né? Desse cara. Beleza. Mas antes disso, né? Colocando aqui, ó. Bora ver o sentido que ele vai fazer, ó. O sentido que ele vai fazer, ó. Tá aqui a linha de ação. Tá aqui a distância, ó. O sentido do torque, pensando naquela analogia do movimento circular, de um movimento de um círculo, ó, o movimento circular vai ser o seguinte, ele vai girar assim, ó. No sentido, né, ó, no sentido horário, né? Então o torque nesse caso vai ser negativo, ó. Vai ser negativo. Bota aqui, ó, negativo. N2, deixa eu já tirar isso que eu fiz, ó. Então vai ficar menos N2. Aí a distância de amarelo, ó. A distância de amarelo vai pegar exatamente essa distância que eu vou chamar de um W. Aí essa distância W, ó, a gente sabe quanto que ela é. Ela é simplesmente L2 vezes o seno. Aí aqui a gente pode fazer uma sacada legal, ó. Com essa sacada a gente pode colocar um menos aqui, ó. Pode colocar um menos, né? E aí pode escrever assim, ó, 90 menos θ mais φ, né? Concorda comigo? Não concorda? Eu não posso escrever assim, ó. E aí, por que escrever assim é interessante, ó? Porque a gente sabe que o seno, ele é o quê? Ele é uma função o quê? Ele é uma função, no caso, ímpar. Se ele é uma função ímpar, então eu posso escrever isso aqui, ó. W é igual a menos L2 seno de 90 menos θ mais φ, ó. Eu posso tirar esse menos para fora, né? Lembrando, o seno, ele é uma função ímpar, certo? E aí, nesse caso, eu tenho um seno de, olha só, eu tenho um seno de 90 menos um ângulo. Quanto que é isso? É o cosseno, né? Então, ó, eu tenho aqui o ômega é menos L2 cosseno de θ mais φ. Então, eu vou multiplicar esse cara aqui, ó, por esse W. Deixa eu até pegar isso aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Certo? Ó, esse W, ok? Que a gente já tem aqui, ó, o W aqui, ó. O W aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Certo? Ó. Beleza? Esse aqui é o W. Agora a gente vai pegar agora a distância para FAT. E aí é que tá um detalhe bastante importante. No meu desenho não está muito evidente, mas o FAT aqui, ó, na barra, eu vou pegar no desenho original que eu acho que é melhor. No desenho original, o FAT, ó, só para ter uma ideia, ele estaria assim, ó. Ele estaria assim, ó. Nesse quesito, ele não estaria perpendicular a essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ele não estaria, certo? Dessa forma, eu não posso pegar, por exemplo, o FAT e multiplicar por L2. Certo? Ó. Então, olha só que detalhe, né? Isso aí exatamente porque o meu desenho não está 100% perfeito com relação ao que está mostrado aqui na figura que ele me dá. Certo? Então, é por isso que, nesse caso, eu não posso pegar, por exemplo, L2 vezes FAT. Porque, olha só, isso aqui não é 90. Isso aqui não está 90 graus. Certo? Certo? Beleza? Ok. Então, dessa forma, vamos fazer o quê? Bora fazer o mesmo raciocínio. Vamos pegar a linha de ação da força. Cadê? Aqui, ó. Vamos pegar a linha de ação da força. Aí eu vou botar aqui uma distância aqui. Eu vou botar essa cor aqui, ó. Então é o seguinte. Como é que vai estar essa distância? Vai ser a distância. Aqui a linha de ação da força, ó, preste atenção, a linha de ação da força está aqui, ó. Beleza? E aí eu vou pegar agora, ó, a distância, ó.
e vou tacar aqui, ó. Vou tacar aqui, ó. No caso, deixa eu diminuir isso aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e jogar aqui, ó. Pum, beleza? E aí a gente sabe, não, eu vou botar assim, melhor. E aí a gente sabe, ó, que isso aqui é quanto? Você quer para ser perpendicular, certo? Eu sei que não está muito visível, mas é perpendicular, certo? Ok? Só para eu ter noção, ok? Então eu estou pegando aqui, então essa distância aqui dessa cor que eu coloquei, né? Até esqueci o nome dessa cor. Ela simplesmente vai ser a distância que eu estou querendo. E aí como é que eu vou fazer? Ó, de novo, eu tenho aqui, olha só que eu vou destacar, ó. Tá vendo, ó? Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse triângulo aqui. Olha para esse triângulo, ó. Nesse triângulo, eu tenho, ó, 90 e eu tenho esse ângulo todo, ó. Tá vendo, ó? Esse ângulo todo, que é o ângulo externo, vale quanto? Porque esse ângulo roxo aí, ó, θ mais φ. Então, nesse caso, eu tô querendo saber quanto que é essa distância, que eu vou chamar aqui, ó, de y, né? Então, se eu quero saber y, né, nesse triângulo aí que eu coloquei, basta eu fazer o quê? Basta fazer um seno, né? Então nesse caso, ó, para esse triângulo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um seno de θ mais φ, ó. Θ mais φ, ó, perceba aqui, ó, esse cara aqui, eu sei que o desenho parece confuso, eu sei que parece, mas na verdade, aqui era para ser perpendicular. Veja na sua figura, então olha só. Aqui seria θ mais φ, né? Estaria exatamente aqui para exatamente esse y que eu estou querendo, ó, dividido pela hipotenusa. Aí, olha só, lembrando, ó, 90 tá para cá, então a hipotenusa é quanto? É esse comprimento, que é quanto? L2. Então esse aqui é L2, ó. L2. Então daqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho que y, L2, seno de θ mais φ. Cara, beleza, tá aí, ó. Tá aí esse comprimento. Então, vamos determinar agora o sentido, né? Pelo mesmo raciocínio, ó. Pelo mesmo raciocínio. Então, a gente vai pegar esse camarada aqui, ó. A gente vai pegar esse camarada aqui. E vamos ver, ó. Ele vai gerar em que sentido, ó? O φ, ó, vai estar nesse sentido. Não, o φ está nesse sentido. Essa direção está nesse sentido, fazendo perpendicular, então ele vai girar nesse sentido, ó. Beleza? Ok? Fazendo aquela analogia do círculo. Então ele vai estar no sentido horário, né? Então o torque vai ser negativo, ó. Então vai ser menos φ vezes o nosso y. Isso tudo tem que dar quanto? Dá zero. Pronto. Ok. Então basicamente é isso. Então dessa forma, na verdade, eita, agora que eu vi, ó. Ó, essa normal eu botei normal 2 aqui, ó. Essa normal 2 não tem não, é a normal própria, né? Ok. Então vai ficar assim, vai ficar P2 L2 sobre 2 cosseno de φ N. Aí bora passar esses termos, ó, tudo pro outro lado, ó. Passando pro outro lado, eu posso escrever que esse φ, ó, é μ vezes a normal, vezes o y. Só quem que é y? Esse camarada aqui. Então vai ficar L2 seno de θ mais φ. E aí olha só o detalhe, ó. Esse N vezes W eu vou passar pro outro lado. Só que lembrando que W, ó, ele tem um sinal negativo, ó. Então dessa forma vai ficar mais. Não, vai ficar menos, né? No caso, que eu passei pro outro lado, vai ficar N vezes L2 cosseno de θ mais φ. Beleza? Ok. Então olha só o que vai acontecer aqui agora. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então aqui eu vou fazer de novo uma relação entre as normais. E aí a gente já pode simplificar aqui, ó. Fazendo o que? A gente já pode tirar, ó, esses L2, ó. Tá vendo? Esses L2. E aí eu vou passar a fazer de novo. Vou fazer aquilo. Vou pegar a normal e vou dividir. Certo? Ó, fazendo isso eu vou ter P2 sobre 2N. Vou pegar esse cosseno de φ e dividir, né? Então vai ficar assim, ó. Menos cosseno de θ mais φ mais μ seno de θ mais φ dividido por cosseno de φ. Então isso daqui, ó, é a nossa expressão 2, ó. Certo? Ó. Aqui é a nossa expressão 2 e aqui é a nossa expressão 1. Então se eu quero a razão, ó, dadas essas duas expressões aqui, ó, se eu quero a razão entre as massas, basta fazer o quê? Basta fazer 2 dividido por 1, né? É verdade, né?
Porque vai ter a razão entre os pesos, vai ser a mesma coisa da razão das massas, né? Então é só fazer 2 sobre 1. Que eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter M2, como eu falei, dividido por M1. E aqui agora, nos outros termos, ó, vai ficar o seguinte, vai ficar esse camarada, vai ficar esse cara aqui. Deixa eu pegar e jogar aqui, ó. Vai ficar maior, não. Não, tá bom. E aí eu vou pegar esse cara e dividir por esse, ó. Beleza? Ok. Beleza? Ok. Então tá aqui essa expressão, então bora melhorar ela, né? Como é que a gente pode melhorar ela? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar... Eu vou pegar esse cara e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então aqui vai ficar em cima L1. Vai ficar L1 sobre L2, né? L1 sobre L2. Em cima vai ficar seno de θ, cosseno de θ. Embaixo vai ficar cosseno de φ dividido pelo seno de, vezes o seno de φ, né? Devido a esse seno aqui, né? Quando eu inverter. E aí esse cosseno aqui. Beleza? Beleza. E aí, aqui vai ficar aquele termo, que vai ser... Vai ficar exatamente esse termo aqui, ó. Esse termo aqui. Aqui dentro. Então vai ficar assim, ó. Menos cosseno de θ mais φ mais mi seno de θ mais φ. Beleza. Ok. Então, o que a gente pode fazer aqui é uma manipulação, né? E interessante se a gente multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Porque olha só o que acontece. Quando eu fizer isso, ó, esse termo aqui vai ser quem? Vai ser o seno de 2θ, né? E esse cara, ó, vai ser o seno de 2φ. Então, olha só que bacana, ó. Então, a gente encontra que nessa condição aqui, ó, M2 dividido por M1, ó, vai ser isso aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, no primeiro, vai ficar aqui, ó, o termo L1 seno de 2θ, L2 seno de 2φ, que multiplica quem, ó? Eita. Que multiplica quem, ó? Esse termo aqui, ó, que multiplica menos cosseno de θ mais φ mais mi seno de φ. De θ mais φ, no caso. Ok? Beleza. Então, olha só que legal, ó. Então tá aqui, ó. Ele não quer uma das condições, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então, cara, questão casca grossa, né? Mas além disso, ó, se a gente for ver as alternativas, ó. Se a gente for ver as alternativas, cadê aqui, ó? Aqui, ó. Se a gente for ver as alternativas, uma alternativa que tá assim, ó, se a gente for ver, ó, é a letra D, né? Já que B, ó, perceba que B, ó, tá esse termo aqui, ó, que é esse termo aqui, ó. Ó. Certo? Ó, que é esse termo aqui. Aí, aquilo que eu falei no início vai ser válido para essa questão. Ou seja, para eu achar essa condição A, sabe o que eu tenho que fazer? Cara, se você observando assim pela figura, é só você trocar esse mi, ó, esse mi aqui na primeira expressão, por menos mi, ó. Aí se você trocar, você percebe que vai dar a condição aqui na parte do A. Certo? Ok? Então, cara, foi essa questão aqui, essa questão, cara, de estática pancada aqui da prova da EFON, certo? Questão pancadaça da prova da EFON. Então, é basicamente isso.